Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Salmo 113, 7 e 8. A grandeza e majestade do Deus Altíssimo são completamente inconcebíveis. As mentes mais habilidosas, quando em seu estado mais espiritual, sentiram ser impossível para o máximo alcance de sua imaginação chegar à grandiosidade de Deus. Nossas concepções mais elevadas do universo provavelmente ficam muito aquém do que ele realmente é. Embora as pesquisas da astronomia tenham revelado fatos que ultrapassam todas as capacidades da mente humana na tentativa de compreendê-los, o pensamento, a razão, a compreensão e até mesmo a imaginação ficam perplexos nos vastos e limitados campos do espaço, em meio às maravilhas da obra das mãos de Deus. No entanto, todas as maravilhas que o olho humano viu ou o espírito mortal imaginou são apenas partes dos caminhos de Deus. Ouvimos apenas um verso do Salmo interminável da criação. Vimos apenas uma pedra no vasto mosaico das obras do Criador. Um átomo de vida em uma gota de água pode saber tanto sobre o grande mar quanto nós sabemos do universo como um todo. Uma formiga rastejando sobre um monte de areia à beira-mar não deve se vangloriar de ter contado os grãos que delimitam o oceano. Nem o mortal mais instruído deve sonhar que possui uma ideia completa da vasta criação de Deus. Acima de tudo isso, no entanto, está o fato de que todas essas obras maravilhosas não guardam proporção alguma com um Deus invisível e todo-poderoso. Assim como uma linha escrita pela pena de Milton não guardaria proporção com sua mente magistral. Quando Deus tiver feito tudo o que Ele ordenou criar, e quando tivermos visto tudo o que Ele fez, ainda assim haverá nele possibilidades infinitas de criação. O oleiro é muito maior do que o vaso que Ele molda, e o Senhor é infinitamente maior do que todas as suas obras. Ele preenche todas as coisas, mas todas as coisas não podem preenchê-lo. Ele contém a imensidão, ele compreende a eternidade, mas nem a imensidão nem a eternidade podem envolvê-lo. Como dizem os versos, grande Deus, como tu és infinito, que vermes sem valor nós somos. Muito apropriadamente, o salmista canta sobre ele como Deus que se humilha para contemplar as coisas que estão nos céus. Só de olhar para elas é uma demonstração da sua humildade. Esses seres majestosos, querubins e serafins, que brilham com asas de fogo para obedecer aos mandamentos do Eterno, não podem ser observados por ele, a menos que, falando de maneira humana, em condescendência, ele se incline infinitamente para vê-los. Nós cantamos sobre o céu, até mesmo o céu dos céus, como sendo do Senhor, e falamos daqueles lugares gloriosos como sendo o seu abrigo peculiar, e assim são, e ainda assim o céu dos céus não pode contê-lo. E os espíritos celestiais são como nada quando comparados a ele. Considere então a condescendência do Senhor em visitar os filhos dos homens. Que humilhação é essa, meus irmãos? Do trono do infinito às moradas de barro do homem. Certamente, em um momento, você perceberá que todas as graduações de posição entre nossa raça de vermes devem ser menos que nada, e até mesmo desprezíveis para ele. Ele não se mistura com reis quando ele desce à terra, pois o que é sua pompa artificial para ele? Ele não busca para si mesmo a sociedade régia como sendo mais digna de sua dignidade do que a associação com a pobreza.
Pois o que é a brincadeira da grandeza cortesã para ele? Um rei. O que ele é senão um verme coroado? Um rei. O que ele é senão pó em cinzas, erguido um pouquinho acima do monte de cinzas em relação ao resto do pó? Portanto, o Senhor não dá grande importância à honra que vem dos homens, cujo fôlego está em suas narinas. Como dizem os versos, com desprezo divino, ele desvia seus olhos das torres dos reis altivos. Quando o seu terrível carro desce dos céus, ele faz com que os homens percebam o fato de sua condescendência ao visitar os homens de baixa condição. Ele teria que se curvar para entrar em um palácio. Não é mais surpreendente se ele se inclina para um monte de esterco. Quando ele está envolvido nas missões da misericórdia, tendo se curvado tão baixo a ponto de entrar em uma câmara de conselho, é quase um passo adiante para os lugares de pobreza e os antros do vício. Coragem, humildes filhos dos homens. Aquele que reina em glória não despreza ninguém. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco. Isso ocorreu frequentemente na providência. Deus, em suas disposições, altera singularmente a posição dos homens. A história não está sem muitos exemplos em que os mais elevados se tornaram os mais baixos, e os mais baixos se tornaram os mais altos. Verdadeiramente, há primeiros que serão últimos, e há últimos que serão primeiros. Salomão disse: já vi servos a cavalo e príncipes andando a pé no pó. E a mesma coisa tem sido vista até mesmo nestes tempos modernos, quando reis têm fugido de seus tronos e homens que andavam rondando na pobreza têm alcançado o poder imperial. Deus, na providência, muitas vezes ri das genealogias e das origens e mancha a honra e a dignidade de tudo em que a natureza humana se orgulha. Da casinha de cachorro ao palácio é uma ascensão fácil quando o céu favorece. Não é sobre a providência que pretendo me alongar esta manhã. Meu texto tem uma relação especial com os atos da graça de Deus. É aqui, acima de todos os outros lugares, que vemos a soberania condescendente de suas ações. Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo e as coisas que não são, para aniquilar as que são. Ele escolhe para si aqueles que os homens repudiariam com desprezo. Ele cobre seu tabernáculo do testemunho com peles de texugos. Escolhe pedras não lavradas para serem os materiais de seu altar, uma sarça para ser o lugar de manifestação ardente e um pastorzinho para ser o homem segundo o seu próprio coração. Aquelas pessoas e coisas que são desprezadas entre os homens, muitas vezes, são altamente estimadas aos olhos de Deus. Ao considerar o texto esta manhã, vamos observar os objetos da escolha soberana de Deus. Será a história de um filho de Deus, da sarjeta ao trono. Os romancistas estão estampando nossas paredes com títulos sensacionais. Há um que até poderia satisfazê-los em sua ambição de deleitar os desejos mórbidos desta época, da sarjeta ao trono. É um assunto que deveria conquistar sua atenção, e se não o fizer, certamente a culpa será minha. Nela haverá sempre uma novidade abençoada de interesse. E ainda assim agradecemos a Deus que seja uma descrição correta da experiência ascendente de todo o povo do Senhor. Ele encontra dezenas de milhares em estado de sarjeta e os sustenta pelos braços de suas misericórdias, até fazê-lo sentar-se entre os príncipes de seu povo. Começaremos onde Deus começou conosco, onde os escolhidos de Deus estão quando Ele se encontra com eles. A expressão usada no texto implica, em primeiro lugar, que muitos deles estão no mais baixo nível social. A graça soberana tem um povo em todos os lugares, em todas as classes e condições de homens. Se fôssemos levados ao céu e os espíritos celestiais usassem algum sinal de sua posição na terra, ao retornar, diríamos: aqui e ali eu vi um rei. Notei alguns príncipes da realeza e um punhado de nobres do reino. Observei um pequeno grupo de sábios e um pequeno grupo de ricos e famosos. Mas vi uma grande multidão de pobres e desconhecidos, que eram ricos em fé e conhecidos pelo Senhor. O Senhor não exclui ninguém de sua eleição por causa
de sua posição social ou condição. Não erraremos se dissermos: enquanto a graça é dada ao príncipe, os pobres também recebem sua parte. Nenhum mortal tem justa pretensão de perecer no desespero. No entanto, é verdade que muitos daqueles que Deus escolheu são encontrados não apenas entre os trabalhadores, mas entre as fileiras mais pobres dos filhos do trabalho. Há alguns cujo trabalho diário mal lhes permite conseguir pão suficiente para sustentar o corpo e a alma. E ainda assim, eles se alimentaram delicadamente com o pão do céu. Muitos estão vestidos com roupas das mais simples, remendadas e consertadas por toda parte. E ainda assim, eles estão tão gloriosamente vestidos aos olhos de Deus e dos santos anjos, como os mais brilhantes dos santos. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Algumas das biografias mais doces de cristãos foram as vidas dos humildes retiradas dos anais dos mais pobres. Quem nunca leu O Jovem Camponês e A Filha do Leiteiro? Quem não encontrou o maior prazer ao visitar aqueles acamados que jazem na sala da caridade, aqueles santos de Deus que devem à caridade o seu alimento diário, porque a doença privou-os dos meios de ganhar o pão? Meu pobre ouvinte, você pode sentir nesta manhã, enquanto está sentado nesse banco, como se não fosse o suficientemente respeitável para estar num lugar de adoração. Mas peço que não deixe sua pobreza impedir você de receber o Evangelho, cuja glória peculiar é ser pregado aos pobres. Você pode não ter nada neste mundo, nem um pedaço de terra que possa chamar de seu. Você pode ter lutado contra a adversidade, uma luta mortal ano após ano, e ainda assim você pode ser tão pobre como a própria pobreza. Não elogiarei nem censurarei sua pobreza, pois não há nada necessariamente bom ou mal moralmente em qualquer estado de vida, mas peço que você não deixe suas circunstâncias desencorajarem você no que diz respeito ao seu interesse espiritual diante de Deus. Venha como um mendigo, se você for um mendigo. Venha em trapos, se não tiver outra vestimenta. Aquele que não tem dinheiro, venha, compre e coma. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. A expressão no texto não se refere apenas a graduações sociais. Não tenho dúvidas de que tem um significado espiritual mais profundo. O Monte de Esterco é um lugar onde as pessoas jogam suas coisas sem valor. Quando você não tem mais uso para um artigo e não pode usá-lo mais, você o joga fora. Ele foi usado em 2 ou 3 propósitos desde que foi empregado pela primeira vez para a sua intenção original, e agora está atrapalhando e não pode mais ser mantido. Não tem utilidade nem mesmo para ser vendido como metal velho e, portanto, você o joga no monte de esterco para que seja levado junto com o lixo. Quantas vezes o próprio povo escolhido por Deus se sentiu apenas como refugos e varreduras, bons para nada além de serem descartados. Vocês, queridos amigos, estão numa situação semelhante, pois descobriram sua completa falta de valor. Olhando para si mesmos na luz que receberam do céu, todo o valor que imaginavam ter desapareceu. Vocês já se consideraram muito importantes em seu próprio conceito, mas agora percebem que sua perda, longe de afetar o céu e a terra, não teria mais importância para o mundo em geral do que o atirar de uma fruta podre no monte de esterco, ou a queda de uma folha seca de uma árvore na floresta entre miríades. Em sua própria avaliação, há uma falta de adequação para qualquer propósito útil em vocês. Vocês são tão inúteis quanto o sal que perdeu o seu sabor. Vocês não podem glorificar a Deus como desejariam. Vocês não desejam tanto quanto deveriam. Vocês não conseguem orar com a intensidade que desejam, nem louvar com a gratidão que desejam sentir. Ao olhar para a sua vida passada, vocês se sentem profundamente envergonhados. Em um canto, vocês lamentam: Senhor, que pedaço de madeira sem valor eu fui neste mundo, que estorvo na terra, que servo improdutivo. Vocês foram úteis para sua família ou para seu país,
E uma vez acharam que isso era o suficiente, mas agora vocês se avaliam à luz de Deus. E na medida em que vocês nunca o glorificaram, que vocês nunca trouxeram honra a Ele, que é o seu bondoso e gracioso preservador, vocês se sentem tão sem valor que se o Senhor o jogasse no monte de esterco e dissesse: joguem-no fora, ele é tão sem valor quanto a escória e esterco. Ele estaria apenas tratando vocês como vocês verdadeiramente merecem. Meu querido amigo, essa avaliação de si mesmo, embora traga muita infelicidade, é um sinal muito saudável. Quando pensamos pouco de nós mesmos, Deus pensa muito em nós. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele não irá quebrar você, ó caniço ferido. Ele não extinguirá você, ó pavio fumegante. Mesmo que você seja considerado adequado apenas para ser lançado no monte de esterco. Sua misericórdia irá considerá-lo com ternura e exaltá-lo entre os príncipes do seu povo. Novamente, o monte de esterco é um lugar de desprezo. O desprezo, às vezes, diz zombeteiramente de sua vítima: ele é uma pessoa tão desprezível que eu não o pegaria se o visse no monte de esterco. O sarcasmo do mundo condena algumas pessoas dessa maneira: ah, eles não servem para nada. Um monte de esterco é bom demais para eles. Possivelmente, meu ouvinte, você pode estar em uma família onde é muito desprezado. Talvez você não tenha a habilidade e perspicácia dos outros membros da família e por isso é muito desprezado e considerado um pobre simplório, não digno de atenção. Você não teve sucesso na vida como outros têm e, consequentemente, é visto com muito desprezo por aqueles que prosperaram muito e rapidamente. Na verdade, você se sente esta manhã como se merecesse o desprezo que lhe é dirigido. Você tem dito: ah, você me despreza, mas se você me conhecesse como eu me conheço, você me desprezaria ainda mais. Você não pensa nada de mim e eu sou menos que nada. Você me chama de um nome ruim, mas se pudesse ver a falsidade do meu coração vil, você entenderia que o nome poderia ser usado com verdade, mesmo que dado em tom de brincadeira. Bem, desprezado, deixe-me lembrá-lo de que o Senhor muitas vezes olhou para aqueles que o homem desprezou. E embora seus próprios pais possam não ter prazer em você, e a sociedade possa zombar de você, e você mesmo possa agora sentir como se o escárnio fosse bem merecido, tenha confiança e tenha bom ânimo, pois Deus visita os montes de esterco quando não visita os palácios, e Ele levantará os humildes e mansos do pó em que eles definham e se debilitam. A próxima observação talvez traga mais conforto. O monte de esterco é o lugar para coisas sujas e ofensivas. Dizemos de algo repugnante e desagradável. É tão ruim que não pode ser suportado dentro de casa, que seja removido. Coloque-o junto com a sujeira. Cubra-o. Quando algo se torna mal cheiroso, putrefato, ofensivo, queremos que seja removido imediatamente. Ah, é triste que tenhamos que dizer isso de qualquer um de nossos semelhantes, mas precisamos dizer. Há alguns cujos pecados são terrivelmente repugnantes. Suas iniquidades são tão vis que são uma ofensa aos olhos e ouvidos de todos os homens decentes, enquanto o santo Deus olha para suas ações com ira e repulsa. Alguns pecadores se tornaram tão infames em caráter que são prejudiciais a todos que estão associados a eles. Eles não podem entrar em qualquer companhia sem espalhar a contaminação do seu pecado. Seu exemplo é tão ruim que é suficiente para envenenar a comunidade onde vivem. Eles só são adequados para serem colocados como uma podridão, sujeira e putrefação no monte de esterco, onde a imoralidade apodrece em sua hora de abominação. Mas o amor do meu mestre, ele frequentemente se inclinou para resgatar os abandonados do monte de esterco. No céu, vejo aqueles que lavaram suas vestes e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro, que um dia foram prostitutas como Raabe, adúlteros como Davi e idólatras como Manassés. Diante do trono de Deus, hoje, estão em pé entre os pares de Deus aqueles que, em seus dias de não regeneração, foram ladrões, bêbados e blasfemadores.
Os tribunais do céu são percorridos por muitos que um dia foram os principais dos pecadores, mas agora são os mais brilhantes entre os santos. Eu lhe peço, amado, que nunca pense que o Evangelho de Cristo salvou grandes transgressores em tempos passados, mas que agora é apenas para os íntegros e morais. Os morais são convidados livremente a Cristo, o que nunca deixamos de testificar, mas também os imorais são convidados. O Senhor veio à nossa terra como um médico, e Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não veio curar aqueles que já estão sãos em sua saúde, mas os doentes. Meu ouvinte, se você está tão doente de pecado que toda a sua cabeça está doente e todo o seu coração está abatido, e da coroa da sua cabeça à sola do seu pé não há saúde em você, mas apenas feridas, contusões e úlceras purulentas, mesmo assim, o amor do meu mestre se inclinará a você. Se você adicionou luxúria ao roubo e até mesmo assassinato à luxúria, se está com as mãos sujas de infame iniquidade, ainda assim, o sagrado banho carmesim que fluiu do coração de Jesus pode lavar todo tipo de pecado e blasfêmia. Todo aquele que crê nele é justificado de todas as coisas das quais ele não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Mentes refinadas pensaram recentemente que eu estava usando uma expressão muito feia quando falei em resgatar a podridão do monte de esterco, mas a expressão é até muito limpa quando comparada ao pecado, pois toda a sujeira e repugnância que já ofenderam os olhos e as narinas são doces em comparação com o pecado. A coisa mais repugnante e detestável em todo o universo é o pecado. É por isso que o fogo do inferno continua queimando com uma grande necessidade sanitária de Deus. Não pode deixar de haver um tofete constante onde há um pecado constante. Lemos que em certas cidades francesas eles acendiam grandes fogueiras públicas por causa da cólera. A cólera. O que é essa doença mortal comparada ao pecado? Bem pode Deus fazer com que as chamas ardentes do tormento eterno subam para sempre, pois é somente por meio de tal punição terrível que a praga do pecado pode ser de alguma forma contida dentro de limites. O pecado é um mal horrível, um veneno mortal, e ainda assim, pecador, mesmo que esteja cheio dele, como um ovo está cheio de proteína, e que esteja fétido com ele, como a peça mais nojenta de matéria nociva pode estar fétida com um mau cheiro, a infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus pode te elevar desse estado degradado ao mais alto grau e fazer você brilhar como uma estrela em seu reino no final. Uma vez mais, o monte de esterco pode ser considerado espiritualmente como o lugar da condenação. Você olha para um certo alimento, por exemplo, e a dona da casa econômica não quer desperdiçar nada. Bem, se não pode servir como alimento, não pode ser útil para outra coisa. Por fim, quando ela percebe que não tem utilidade, a sentença de condenação é: jogue no monte de esterco. Nabucodonosor, em sua memorável proclamação a respeito do Senhor Jeová, disse que quem falasse uma palavra contra ele seria cortado em pedaços e sua casa seria transformada em um monte de esterco. Existe então uma conexão entre o monte de esterco e a condenação. Agora, pode haver nesta audiência, nesta manhã, um homem que se sente sob a sentença de condenação. Você teve tantas vezes a picada da consciência, foi ensinado tantas vezes a fazer o que é correto e ainda assim pecou contra a luz e o conhecimento, que agora se considera pecador além do alcance da misericórdia. Minha voz nesta manhã provavelmente soa desagradável aos seus ouvidos, embora seja para transmitir a você as notícias mais alegres que já foram tocadas por uma trombeta de prata para pecadores falidos no dia do jubileu. Ainda soa para você como a voz que proclama sua condenação. Bem, pobre pecador, se você está em si mesmo condenado e uma voz rouca disse: para o monte de esterco com ele, para as chamas do inferno com ele, eu venho a você em nome de Jeová e ordeno que você ouça esta palavra nesta manhã. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de esterco para o assentar com os príncipes. O que você diria a isso? E se Deus te perdoasse nesta manhã? E se Ele fizesse de você seu filho? E se Ele te concedesse uma coroa de vida
que não desvanece. Ah, você diz, se ele fizesse isso, eu o amaria e o bendiria. Pecador, ele fará isso se você agora puder crer no Senhor Jesus, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Pela morte de Jesus, eu te chamo a confiar no sacrifício expiatório do Calvário e viverá para louvar o seu amor redentor. No entanto, não posso deixar de mencionar um pensamento que passa pela minha mente. Uma coisa que está no monte de esterco está em contato com associações repugnantes e, portanto, o texto pode representar aqueles que até agora viveram no meio de más companhias. Quando essas portas são abertas, às vezes entram aqui, por curiosidade, pessoas que não são frequentadoras regulares de lugares de culto. Devo dizer que é a classe mais promissora que eu já abordei, pois alguns de vocês que têm ouvido minha voz e a de outros ministros por tanto tempo estão quase sem esperança. Bem, poderíamos desistir de vocês, pois já falamos com vocês tantas vezes e apresentamos a verdade diante de vocês tão constantemente que certamente, se alguma vez tivesse que ser abençoado para vocês, já teria sido abençoado. Mas aqueles para quem o Evangelho é algo novo, ocasionalmente aparecem. E alguns desses vêm da pior sociedade, recém-saídos dos bares e prostíbulos. O nome de Jesus mal conhecido, exceto como pode ser usado em blasfêmia, e a pessoa do Deus Altíssimo nunca pensada, exceto quando é invocada em uma maldição. Amigo, ficamos felizes que você esteja aqui. Você tem estado no monte de esterco. Você está no monte de esterco agora. Você tem vivido com publicanos e prostitutas. Você tem tido companhia triste. Agora é a vocês que Jesus Cristo nos ordena a congregar. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E eles trouxeram os cegos, os coxos e os aleijados, e eles tomaram seus lugares e se banquetearam, onde outros que foram convidados primeiramente recusaram a vir. Eu chamo a vocês então, se houver alguns entre os que me ouvem, a vocês que raramente adentram as portas do santuário de Deus, a vocês que vivem entre os profanos e depravados, voltem-se para Jesus. Eu vos imploro que o Espírito Eterno os transforme hoje e que vocês sejam encontrados entre os eleitos de Deus. Ai de mim, e ai de mim que eu tenha que dizer isso. Alguns de vocês, meus ouvintes, que têm sido morais e excelentes e têm ouvido a palavra por estes anos, perecerão em seus pecados, eu temo solenemente. Pois em verdade eu vos digo, publicanos e prostitutas entrarão no reino dos céus antes de alguns de vocês que ouvem a palavra, mas não a praticam, que a escutam, mas não sentem o seu poder, que conhecem o som alegre, mas não o recebem em seus corações. Dessa forma, então, encontram-se alguns do povo de Deus. Deixe-me dizer que, em certo sentido, todos eles estão lá, todos no monte de esterco da queda de Adão, todos no monte de esterco do auto-engano, da autossuficiência, da depravação, do pecado e da corrupção. Mas a misericórdia soberana vem até eles quando estão deitados lá, apodrecendo em montes de ruína, e os resgata soberanamente pela graça eficaz. Ele levanta o pobre do pó e retira o necessitado do monte de esterco, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Sem fim.
te darei a